Antes de eu iniciar a nossa reflexão de hoje, eu preciso dar um aviso para a igreja. Na verdade, é uma decisão que nós fechamos ontem com os pastores dessa igreja. No primeiro sábado de dezembro, dia 4 de dezembro, nós teremos aqui a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Na parte da manhã, no culto da manhã, às 10h30 da manhã, faremos aqui a ceia do Senhor, né? Às 10h30 da manhã, tá bem? Vai ser uma única ceia, nós não vamos dividi-la como a gente fez as outras vezes. Vamos tentar, na verdade, fazer em uma única ceia, uma grande festa, né? Vamos tentar aqui preparar lugar para todos, né? Que a gente tem consciência hoje, que se a nossa membresia vier hoje, não cabe no prédio, mas a glória a Deus, que seja uma festa desse tamanho, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. A ideia é que a gente finalize, comece aí a finalização do ano, e justamente a primeira coisa que a gente faz é estando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos tomar ceia. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos colocar isso como prioridade nas nossas vidas. Vamos ser abençoados. Você tem aí umas 2 semanas para se preparar para isso. E faremos aqui momentos de oração para isso, como nós fizemos para a vigília também. Tá bom, queridos? Esse vai ser o nosso caminho aí durante esse mês, agora finalzinho de mês de novembro. Irmãos, nós estamos aqui pensando já faz um tempo a respeito de uma série de mensagens sobre a morte de Cristo na cruz. Ele se entregou por mim. É uma série de reflexões a respeito do sacrifício de Cristo. Na verdade, essa série, ela traz para nós, tem trazido para nós, aquilo que seria a nossa essência como cristãos. A Bíblia inteira, né, a palavra inteira, ela tem um ponto central, que é justamente a cruz de Cristo. No Antigo Testamento, tudo apontava para o grande sacrifício do Cordeiro. No Novo Testamento, após o sacrifício do Cordeiro, a vida nova que se tem após aquilo ali. A transformação que o sacrifício do Cordeiro fez na humanidade. É incrível. E nós estamos pensando o que exatamente esse momento tão importante aconteceu. Vimos coisas como o sofrimento de Cristo. O Vitor falou para nós aqui bastante, eu também pude falar a respeito de o quanto custou para Cristo esse momento. Também foi falado, o diácono Giovanni falou no domingo passado, a respeito de uma pessoa que ajudou a Cristo e como aquilo muda a vida dele, que é Simão Cirineu. E como que aquela situação de carregar a cruz de Cristo, e muito interessante a maneira como ele fala, corrobora com as profecias que estavam até então, e também com a transformação da vida dele e da família dele. Ontem, o pastor Ayrton, ele nos traz aqui o momento da cruz, e aquilo que Cristo fala na cruz, a importância da fala de Cristo na cruz, nos levou a meditar sobre o nosso olhar para a cruz. Na verdade, queridos, essa série de reflexões, ela tem um objetivo muito claro, muito bem definido. Precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Nós temos falado ao longo dos cultos aqui, que precisamos aceitar a Cristo todos os dias. Todos os dias precisamos aceitar a Cristo. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, todo dia nós nos desviamos. Todo dia precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Por isso esse olhar intenso para a cruz de Cristo. Para que ela não saia mais das nossas mentes e memórias e a gente consiga viver a cruz de Cristo todos os dias. Mas tem uma coisa que a gente tem muitas vezes dificuldade para entender. E eu peguei essa figura de propósito, com esse pinguim, longe dos outros pinguins. Ele não entendeu o caminho que ele precisava pegar. E aí a gente tem dificuldade... Apaga a luz aqui em cima para mim, por favor, meninos. A gente tem coisa que a gente tem dificuldade de entender assim, muito grande. Primeiro é piada, né? Quando a pessoa tem que explicar piada, é triste, né? Então você entendeu, o cara... né? E o cara não entendeu nada da piada, você tem que explicar para ele. Não é sempre que a gente entende piada. A segunda coisa é filme. Tem filmes que você termina o filme e você faz com aquela cara de ué, você fala... Você não quer falar que não entendeu, claro. Mas você fica... O que você acha do filme? Interessante. Você não vai falar que gosta porque você não entendeu. Como você vai falar alguma coisa que você gosta que você não entendeu? Você fala, interessante. É uma proposta diferente, né? Entenda-se, não entendi nada do que aconteceu agora. A gente tem dificuldade para entender pronúncia. Eu coloquei outro idioma para dar uma força, mas no Brasil, gente, tem hora que é dose. E aqui eu posso falar de sotaque, porque eu tenho sotaque, né? Sotaque é uma coisa difícil.
Eu fico pensando no pobre do estrangeiro que vem para o Brasil, quer aprender português. Ele fica doido. Ele fica doido querendo aprender português. Porque é uma coisa de doido a nossa pronúncia. Eu brincava com a Kizzy uma vez, a gente estava perto de pessoas que não eram do país, que a gente podia falar no código secreto, que é a língua portuguesa. Ninguém entende o que a gente fala mesmo, né? E se a gente usar um pouco de sotaque, então, acabou. Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender é pessoas. E quem trabalha com pessoas sabe do que eu estou falando. Quem atende pessoas sabe do que eu estou falando. As pessoas parecem que... E estou falando da mesma pessoa. Você atende uma pessoa todos os dias. A mesma pessoa, ela muda conforme o dia. Você fala, mas por que essa pessoa está desse jeito hoje? A gente sofre com o marido e com a mulher. Que o marido e a mulher você já conhece há muitos anos. Você fala, o que deu nesse homem hoje? Meu Deus do céu. O que essa mulher tem hoje? O que aconteceu com ela? A gente tem dificuldade de entender as pessoas. A gente tem dificuldade de entender processos. Não estou falando do processo de justiça, mas um processo de como as coisas funcionam. Por exemplo, num hospital, existe um protocolo. A pessoa ela chega com determinados sintomas, você tem que tomar atitude A, B, C, D. Tem um protocolo. Essas atitudes, elas são... Todas têm que ser a mesma para dar a mesma qualidade de atendimento. Mas você acha que isso é tão fácil de atender? Entender não é. Quem trabalha aqui com processos, delineando processos, sabe que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender processos. Isso é quase que cultural. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender e compreender o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos muita dificuldade de entender isso. A gente olha para a cruz de Cristo, a gente olha para o ato de Cristo na cruz, e a gente reduz a cruz de Cristo a um ato apenas de, vamos dizer assim, é um momento que eu tenho ali, olho para a cruz de Cristo e Deus dá uma apagada naquilo que eu fiz essa semana. Eu reduzo a cruz de Cristo a uma tirada de remorso do meu coração e da minha mente. E na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz, a gente precisa entender o que significa aquilo, porque a gente precisa compreender não só para a nossa vida espiritual, como também para a gente chegar aos céus. Se eu entender o sacrifício de Cristo na cruz, eu subo aos céus. Por que eu subo aos céus? Porque eu vou ver como que, de fato, o que Cristo fez por mim e como eu me torno filho de Deus. Por isso que eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9, por favor, a partir do versículo 11 ao versículo 28, que é o texto que a gente vai caminhar nessa noite. Hebreus 9, do 11 ao 28, tá bem? Peço para vocês abrirem suas Bíblias nesse texto, para nós caminharmos rapidamente. Quando eu olho esse texto, eu olho o texto de Hebreus, por exemplo, eu vejo o texto de Hebreus um texto muito interessante. Ele é um texto que a gente não sabe quem é o autor, a carta de Hebreus. Alguns teólogos atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo. Apolo foi um colaborador de Paulo, depois que Paulo já estava bem enganjado no ministério, que foi discipulado por Priscila e Átila, dois cristãos que também fizeram a igreja de Roma. Alguns atribuem a Apolo a autoria de Hebreus. Outros atribuem a Barnabé. Barnabé é o amigo de Paulo, lá no comecinho de Atos, é aquele que vende o terreno, né, e todo mundo fica maravilhado. O nome dele, na verdade, é José, né, mas o apelido era Barnabé. E outros atribuem até mesmo a Timóteo, o filho da fé, o homem da carta de Paulo. Aqui Paulo escreve a última carta. Falou, pode ser o autor. Independentemente de quem seja a autoria, é um texto muito interessante. Geralmente, as cartas falam assim, a igreja que está em Filipos, a igreja que está em tal lugar. Hebreus não começa assim. Até porque Hebreus não está falando de um local, mas está falando de uma etnia. Está falando de um povo, os hebreus. E quando a gente fala de hebreus no Novo Testamento, eles não estavam só em Jerusalém, mas eles estão espalhados por todo o Mediterrâneo. Então você tem hebreus lá em Jerusalém, mas você tem hebreus espalhados por toda a Grécia e em Roma também. O autor dessa carta, ele queria escrever para a etnia, para aquele povo. E é muito interessante a proposta, porque aquele povo era um povo que sabia o Antigo Testamento, conhecia a Antiga Aliança e precisava vivenciar a Nova Aliança. Na verdade,
Esses hebreus, essa etnia, foi a etnia que viu as ações de Jesus. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, ele está falando para a gente aqui algumas coisas. O que a gente deve ser como igreja, o que a gente deve olhar. E aí ele está falando de novo, olha para o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos ler aqui do versículo 11 ao versículo 14. Acompanhe na sua Bíblia. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos e fez uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus e purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos o Deus vivo. Quando a gente olha para esse pedaço de Hebreus, a gente tem que olhar um pouquinho antes. E no comecinho do capítulo 9, o autor está falando o seguinte, da adoração na antiga aliança, no antigo tabernáculo. Tabernáculo, ou templo, no caso ele está falando aqui do tabernáculo propriamente dito. Foi na época do povo quando ele estava peregrinando pelo deserto. Na época que eles saem do Egito e vão para a terra prometida. Deus instrui Moisés a fazer uma tenda, porque eles viviam em tendas, diferente das outras. Nessa tenda serviria para adorar a Deus. Essa tenda só serviria para isso, mais nada. Dentro dessa tenda teriam coisas muito importantes. Essa tenda ela teria um lugar que era só para o sacerdote entrar, e lá ele colocaria os pecados das pessoas diante do Senhor, e lá ele clamaria por perdão. Tinha a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança. O filme do Indiana Jones mostra para a gente. Dentro da Arca da Aliança você tinha um pote de maná, você tinha a vara de Arão que floresceu, e a tábua dos 10 mandamentos. A segunda, porque a primeira Moisés quebrou quando desceu do Monte Sinai. Então, era um lugar muito, muito especial. O autor de Hebreus está falando desse tabernáculo porque ele fala assim, olha, esse tabernáculo é um lugar muito especial. E é muito engraçado, porque ele vai usar alguns versículos para descrever o tabernáculo. E eu acho legal que lá no final do versículo 5, eu não vou falar dessas coisas detalhadamente. Ele deu um monte de detalhe antes disso. Eu gosto do autor de Hebreus, ele é um cara com um senso de humor interessante. Mas ele vai falar do Santo dos Santos, que era um lugar muito especial. Por que ele fala isso? Por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Se vocês lerem o texto comigo, lá no versículo 11, vocês vão ver que o autor, ele vai começar a falar da função de Jesus Cristo. Ele fala assim, quando Jesus Cristo veio como sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que apresenta o sacrifício. Sacerdote é aquele que pede perdão pelas pessoas. Sacerdote é aquele que faz o caminho de Deus para as pessoas. Ele fala que Jesus veio como esse sumo sacerdote. E é um sumo sacerdote que ele vem não como um sacerdote comum, mas como um sacerdote especial da história. No comecinho do versículo, o sumo sacerdote dos benefícios agora presente. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente à criação. Ele está falando que esse sacerdote, ele apresenta o sacrifício, não aonde as pessoas achavam lá uma mera representação do que seria a divindade de Deus, mas diante do próprio Deus. Ele entra e ele faz essa mediação do homem com Deus ao vivo. Isso o sumo sacerdote fala. Não somente isso, ele vai falar que esse sumo sacerdote, ele é mais do que legítimo, porque o sumo sacerdote, antes, ele tinha que pegar o sangue de novilhos, e ele matava os novilhos para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Já expliquei aqui diversas vezes, pegava um pedaço de uma planta chamada isopo, mergulhava no sangue e aspergia nas pessoas. As pessoas tinham que ter a mancha do sangue, e aquilo representava que o perdão dele chegou. O que o autor de Hebreus está falando assim, olha, esse sacerdote antigo tinha que fazer isso, e mesmo usando esse sangue que é representativo, as pessoas tinham seus pecados perdoados. É o que ele está contando aqui. Ele está falando assim de um sangue que o novilho não se entregou para se matar. Ele morreu porque mataram ele.
É isso que ele está falando aqui. Mas aí ele vai falar de um sangue de Jesus que é muito interessante, ó. Não foi por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. A ideia aqui é de alguém que se entrega voluntariamente para morrer. O sacrifício de Cristo, então, não é algo que é assim, puxa vida, aconteceu, né? Vamos aqui administrar. Não é, opa, caí de perdido aqui. Não foi o acaso. O que o autor de Hebreus está lembrando a gente é que o sacrifício de Cristo na cruz foi algo proposital. Ele optou em se sacrificar. E aí nós falamos algumas semanas atrás, que ele vai a Jerusalém, ele sabia o que esperava por ele lá, e mesmo assim ele encarou. Jerusalém não é um acidente de percurso. Jerusalém é o plano de chegar lá, e ele sabia tudo o que ele ia sofrer naquela cidade. Ele se entrega voluntariamente, o sacrifício dele é feito voluntariamente. Quando a gente vê isso, a gente vê a razão de tudo. E eu estou falando aqui, eu fiz um monte de coisinha. Aí, ó, brincadeira, né? O cara passa a manhã inteira fazendo isso e dá nisso, né? E eu me empolgo para falar e esqueço que eu tenho um PowerPoint, né? Mas tá bom, gente, a ideia é essa aí. Outra coisa que eu acho muito interessante do sacrifício dele é a razão de tudo isso. O autor de Hebreus, ele vai falar para a gente que existe uma razão. E está lá no versículo 14. Olha, prestem atenção. Quanto mais o sangue de Cristo, porque ele está falando assim, olha, se o sangue de bodes, ele conseguia limpar vocês, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência e atos que levam à morte para que sirvamos o Deus vivo. Ele está falando que Cristo, ele se oferece, isso que eu acho legal, ele não é forçado, ele não é empurrado, e o sangue dele é puro, porque não havia pecado algum, por isso que está imaculado. O sangue dele não é marcado por pecado, não há marcas no sangue dele. E quando ele se oferece disso, é para quê? Para purificar o nosso corpo exterior? Não, é para purificar a nossa consciência, a nossa mente. É para mudar a forma de pensar. A gente, muitas vezes, acha que quando a gente peca, é porque a gente está com o coração no lugar errado. Puxa vida, meu coração está no lugar errado, por isso que eu pequei. Puxa, porque eu estou confuso dos meus sentimentos. A gente atribui o sentimento ao coração. É claro, tudo é processado aqui dentro, mas tem a figura de linguagem. Mas o escritor de Hebreus está falando que ele purifica a nossa consciência. Ora, se o sangue de Cristo purifica os nossos pecados, por que a consciência? Porque ele está mostrando para a gente o seguinte, olha, o pecado de vocês não é resultado de um desbalanço emocional de ninguém. Estou nervoso, por isso que eu falei aqueles palavrão hoje. Estou carente, por isso que eu fiz isso. Não. O escritor de Hebreus está falando que se Jesus ele purifica as nossas mentes, o sangue dele purifica as nossas mentes, significa que o pecado ele é totalmente formulado aonde? Aqui dentro. Em outras palavras, o pecado é planejado sim. O pecado é proposital, sim. Ele é objetivo. Ele não é aconteceu sem querer. Não. E vamos ser sinceros. A gente planeja o pecado. É a nossa natureza humana. Ninguém, quando está no trânsito, toma aquela fechada. Eu sei que falar palavrão é pecado. Mas eu tenho pelo menos um décimo de segundo para falar, opa, acho melhor não falar nada. Um décimo de segundo. Mas eu estou nervoso, vou falar mesmo. Abro o janela e blá, blá, blá. O pecado é na nossa cabeça. Eu planejo o pecado. Eu planejo trair a minha mulher. Eu planejo.
Eu planejo ter relação sexual com o namorado. Eu planejo. Eu planejo pornografia. Porque pornografia... Oh, sem querer aparecer no meu computador. Fala sério, né? Não é sem querer. Logo, o sangue de Cristo, ele serve para purificar as nossas mentes. Através do quê? Através de arrependimento. Por isso que eu falo muito aqui nessa igreja. Deus não nos chamou para ter remorso. E quando a gente vem aqui na frente, receber oração por causa de remorso, está perdendo o seu tempo. Não é o remorso que movimenta a gente, mas é arrependimento. O remorso eu tenho, deu uma pisada de bola ontem, mas o arrependimento me fala o seguinte: muda o jeito de viver, muda o jeito de pensar. Por isso que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. A partir do momento que eu eu entendo o perdão de Cristo, recebo esse perdão e permito que o sangue de Cristo entre na minha vida, ele tem que fazer uma mudança na minha cabeça. Só que a mudança não é mágica. Aí que tá, a gente está achando que é mágica. Que Deus vai vir com um cabo USB e botar na nossa cabeça ali e vai fazer um download de um novo Roberto. Mas o sangue de Cristo é o que nos incomoda a não fazer os mesmos atos do velho homem. É através do sangue de Cristo que ele fala assim: não faz isso. Você diz, mas por que isso está acontecendo? Estou me sentindo mal de fazer tal coisa. Sangue de Cristo. O problema é que nós deixamos, muitas vezes, de ouvir o que o Espírito Santo fala no nosso coração. Somos tão teimosos que fazemos o que está na nossa cabeça. Você fala, Deus me entende. Deus te entende tanto, porque Ele fala, você precisa mudar a tua cabeça. Você precisa mudar a sua consciência. É um texto altamente desafiador. E é só através da mudança de consciência a gente vai se livrar de atos que nos levam à morte e que a gente consiga servir de verdade ao Deus vivo. Então não cabe hipocrisia na hora de servir a Deus. Se Deus não mudou a minha mente, se Deus não salvou a minha mente, eu estou servindo a Deus da boca para fora. É só com uma mudança verdadeira isso acontece. Se Deus não mudou a forma de eu pensar, de eu enxergar, de eu ver a vida, de eu me ver, eu estou servindo a Deus, seja lá o que for, seja aqui na frente, tocando, seja aqui falando, seja ajudando os pobres, seja no MCA, seja em qualquer ministério. Se eu não entendi que o sangue de Cristo deve purificar minha mente, eu não estou servindo a Deus, eu estou sendo hipócrita. Mas quando eu entendo isso, eu consigo servir a Deus adequadamente, ao Deus vivo. Falado isso, no versículo 15, o autor de Hebreus vai falar para a gente que Cristo, ele é um grande mediador. Versículo 15, por favor, vamos lá. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O que eu acho legal desse texto aqui é que, é isso aí, é que Cristo, ele é, primeira coisa, ele é o grande mediador. Ele é aquele que vai fazer as condições para que a nova aliança aconteça. Veja, a sua morte, ela acontece pelo resgate das nossas transgressões e dos nossos pecados contra a lei. A nova aliança, ela vem justamente para mostrar para a gente, olha, a antiga aliança não tem mais poder sobre vocês. Eu acho legal porque ele tem um propósito. Ele vem para resgatar. Por essa razão, Cristo é o mediador, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões. Também acho interessante que ele se apresenta como oferta. Isso é a razão do seu sacrifício. Cristo também não é só o mediador da nova aliança, mas Cristo é o grande testador.
Versículo 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez. Testador aí é aquele que faz o testamento. Para ter esse testamento, eu preciso de alguém que faça, alguém que morra, né, e alguém que execute o testamento. Se a pessoa não morrer, o testamento não tem valor, não faz sentido. Mas também precisa de alguém que vai escrever o testamento, porque se alguém morrer e não tiver testamento, não tem herança. Ao mesmo tempo, precisa de alguém para executar. É aquele cara que chama e fala assim, os senhores sentam aí, eu tenho um testamento aqui. É o executor do testamento. Versículo 17 vai falar assim, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que o fez. O testamento só funciona depois que o cidadão morre. Versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés escreve a lei, ele pega o sangue dos novilhos e ele asperge na lei e asperge no tabernáculo. Ele faz isso. Porque era uma forma de você validar, era uma forma de você autenticar o que tinha acontecido, trazer seriedade para aquilo. Essa prática não existe mais hoje. É uma prática exclusiva para aquele momento da lei mosaica. Hoje não se faz necessário aspergir sangue nem nada nas paredes, porque isso não tem outra aplicação a não ser aquela de Moisés. Tá bem? Cristo morreu na cruz justamente para validar todas as nossas ações. E aí ele fala o seguinte, mais para frente, versículo 20, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas cerimônias. De fato, versículo 22, segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Cristo é o que traz todo o testamento, ele é feito em função de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento tudo indica que Jesus Cristo ia morrer na cruz pelas pessoas. Esse sacrifício de Cristo ele é fundamental para a vida dos homens. Não só isso, mas é Ele que vai morrer. Vocês já sabem que Cristo morre na cruz. Ele é aquele que morre, mas Cristo também é o grande executor, que quando Ele ressuscita, Ele fala assim, olha, ressuscitei para que vocês tivessem vida. O sacrifício de Cristo na cruz é algo que Ele mostra o seguinte, olha, Ele mesmo valida o sacrifício que Ele faz. Tem validade. Por fim, eu quero olhar com vocês a herança que foi legalizada com sangue. Versículo 22. De fato, segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. É o sangue de Cristo que legaliza todas as coisas. Não é o fato de você se sentir bem aqui na igreja, cara. Tem muita gente que vem na igreja porque se sente bem. Tem muita gente que vem na igreja por tradição, por religiosidade. Tem muita gente que assiste esse momento porque mal não faz. Tem muita gente que vai na igreja porque a igreja tem uma coisa diferente que eu sinto arrepio. Na verdade, a gente só está aqui por uma única razão. Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E o derramamento de sangue dele é o que traz valor a tudo isso que a gente faz. É que o sangue dele derramou sobre nós. E nós estamos autenticados a receber a vida eterna, a salvação. A salvação, ela é paga com o sangue de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. É lógico que a gente se sente bem, é lógico que aqui tem uma coisa especial, é evidente, mas a principal razão é que o sangue de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, nos perdoa de todos os pecados. Nós estamos aqui porque nós temos esperança. Porque recebemos esperança. Provoco vocês a olhar para frente agora. Versículo 27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Eu acho legal que o autor de Hebreus, ele traz um destino inescapável. Ele fala assim, olha, o homem vai morrer. Todos morrem. A morte, você não tem como fugir. Você pode ser velho, você pode ser novo, você pode ter saúde, você pode estar detonado. Você vai encontrar a morte. Ela pode demorar,
mas ela pode ser instantânea. Todos estão destinados a morrer. E ele fala uma segunda coisa que é inescapável. E todos os homens, e guardem essa informação, estão destinados a enfrentar o quê? O juízo de Deus. A gente vive como se isso não fosse acontecer. Isso que eu acho muito interessante. Como se isso fosse uma lenda urbana. Como se, no final dá tudo certo. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim, olha, depois da morte todos enfrentam juízo, você vai ser pesado numa balança. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que você foi, deixou de ser, vai ser pesado numa balança. E aí, meu irmão, não tem mais ou menos. E aí, meu irmão, não tem boas intenções, é o que é de fato. O juízo vai acontecer. Mas você fala, Deus, o Senhor é misericordioso, eu fui misericordioso, mas agora é hora do teu juízo. O destino é inescapável, todos passarão por isso. Mas aí o autor vai falar para a gente o seguinte, mas tem um destino alcançável. Assim também Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. Quando eu entendo que Cristo é meu Salvador, eu posso comparecer a esse tribunal, sim. Eu sei que lá os meus pecados não vão estar computados, porque eles já foram perdoados. Eu posso enfrentar sim, mas eu enfrento com consciência limpa. O mais bonito de tudo é que ele vai falar assim, olha, além disso, este homem, Jesus Cristo, aparecerá uma segunda vez. Só que dessa vez não é para tirar o pecado, mas sim para trazer salvação aos que o aguardam. Cristo vai voltar, igreja. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar, isso é uma verdade, é um fato, e devemos viver como se estivéssemos às vésperas da volta de Cristo. A gente tem tratado isso como uma lenda urbana de novo. Eu via minha mãe falar, eu via meu avô falar, mas acho que isso não vai acontecer. Cristo vai voltar. Olha o que está acontecendo em sua volta. Olha o que já aconteceu. Olhe para a Bíblia. Olhe para os sinais da volta de Cristo. Nós passamos aqui uma série falando sobre Ele vem. Afirmamos aqui que Cristo vai voltar. O escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, Ele vai voltar, e como resultado do teu sacrifício, Ele vai vir para salvar. Mas Ele vai salvar quem? Quem aceitou o seu sacrifício na cruz. Cristo vai voltar, igreja. Cristo vai voltar. Por isso que Ele inaugura uma nova aliança. A nova aliança é onde Ele fala o seguinte, olha, eu perdoo o seu pecado. A antiga aliança falava que eu devia ser de um jeito A, B, C, D, E, F, e talvez eu conseguiria ser salvo. Ele fala assim, você nunca vai chegar nisso. Então vou morrer no teu lugar, para que você tenha esperança e salvação. Por isso que eu te falo, deixa a velha aliança e adota a nova aliança em Cristo. Deixa a velha aliança, porque muita gente está vivendo nesse negócio. Puxa, eu tenho que fazer A, B, C, D, E, F para ser salvo. Não, meu querido. Não é o que você faz se faz salvo, mas é olhar para Cristo como teu Salvador te traz a salvação. E a partir daí, como a gente já leu hoje, quando eu tenho Cristo na minha mente, eu posso fazer A, B e C, porque aí eu estou fazendo e servindo o Deus vivo. A coisa é diferente. Eu não sirvo para ser salvo, mas eu sou salvo e sirvo, é diferente. Eu sirvo porque eu sou salvo. A gente tem que saber disso, queridos. O meu serviço vem da minha salvação, não a minha salvação vem do meu serviço. Por isso que eu falo, abandona essa aliança e adota a nova aliança. Ou melhor, adota o sacrifício de Cristo. O sacrifício que mostra para a gente o seguinte, olha, você vai ter eterna redenção, porque a proposta de Cristo não é para hoje. A proposta de Cristo é para sempre. É eterna redenção. A vida acaba e daí? O que a gente faz com a vida? Cristo fala assim, você vai ter vida eterna. Adota a nova aliança, porque ela traz para a gente um negócio chamado purificação da consciência. Mas não é uma coisa fake, não é uma coisa passageira, não é uma coisa que depende... Não, é uma coisa verdade, que você acorda e você fala assim, meu Deus, eu estou leve hoje, eu estou livre hoje, e hoje eu estou feliz, eu sei que eu sou pecador, mas Deus tem me fortalecido dia após dia.
Eu ter consciência das minhas limitações e caminhar feliz com meu Deus, porque eu sei que meu Deus tem me amparado. Há uma purificação de consciência fake, que fala assim, não, eu sou certinho, deixa eu fazer aqui um cheque, sou um bom marido, sou um bom não sei o quê. Devemos ser. Mas não é isso que me faz ter a consciência pura. O que me faz ter a consciência pura, o que é? O sacrifício de Cristo na cruz. Por fim, uma vez aceitado o sacrifício de Cristo na cruz, eu vou ter um serviço santificado. Vocês têm reparado que já faz um bom tempo que nas nossas celebrações nós temos falado contribua com oração e com serviço. Aqui é uma fala muito, muito importante. Uma vez salvo, tendo consciência da minha salvação, tendo consciência que eu fui lavado e redimido pelo sangue de Cristo, eu não posso ficar sentado esperando apenas Cristo voltar. Eu sou chamado para trabalhar por Ele. Eu sou chamado para colocar os meus dons à disposição. Então, pastor, me põe na escala para pregar. Meu querido, não é isso que eu estou te falando. Nós temos N lugares para servir nessa igreja. N lugares para servir nessa igreja. Que não estão acontecendo porque nós não temos pessoas. Só que nós estamos falando de uma comunidade de quase 140 pessoas. Se eu fui salvo pelo sangue de Cristo, eu tenho que me colocar à disposição. Eu não posso ficar de braços cruzados aguardando o próximo show que vai acontecer aqui na frente. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não sei fazer nada. Peça ao Senhor, Ele vai te mostrar. Mas precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Mas eu faço isso porque eu fui salvo. Porque a minha mente foi mudada pelo sangue de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? É muito sério isso. Eu não faço para servir o pastor da igreja. Eu não faço para servir o líder do ministério. Eu faço em amor, porque minha mente foi mudada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu faço para quem? Para Cristo Jesus. Nós temos uma dificuldade muito grande. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sou pago. Eu não sei se tem salário maior, pagamento maior, do que o perdão dos seus pecados na cruz. Não sei se tem pagamento maior do que a vida eterna que Cristo nos promete, mediante o seu sacrifício. Temos que entender o sacrifício de Cristo, irmãos. O sacrifício não é só um momento de êxtase, você fala, Cristo me salvou, que maravilha, minha vida agora está beleza. Mas quando eu entendo o sacrifício de Cristo na cruz, eu tenho que falar para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É o que o autor de Hebreus fala, eis-me aqui. Mas de que jeito? Do meu jeito? Não, não é do meu jeito. É do jeito daquele que foi purificado, que teve a sua mente purificada pelo sangue de Cristo. Aquele que tem a mente purificada pelo sangue de Cristo, não tem exigência. Ele está para servir. Servo no Novo Testamento, o pessoal hoje da sala de sermões viu. Servo no Novo Testamento é escravo, é doulos. O escravo faz e não pergunta. Mas estou servindo a quem? Pastor não, estou servindo a Jesus Cristo, é outra coisa. É o grande Senhor, é o que me amou primeiro, é aquele que me quer bem. Do que eu tenho que desconfiar dele? Eu não sirvo do meu jeito, eu não faço as coisas da minha maneira, eu faço as coisas da maneira dele. Em submissão, porque meu Cristo humilhou-se a si mesmo. Em obediência, porque meu Cristo obedeceu a Deus e foi para o seu sacrifício. É isso que significa o sacrifício de Cristo na cruz. Não é um momento de êxtase apenas, não é um momento de alegria, de esperança apenas, mas é um chamado. É um chamado para que a gente descruze os braços e ponhamos as mãos à disposição do Senhor Deus. Amém, igreja? Baixe a cabeça e feche seus olhos. Meu Deus e Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Olhamos para o teu sacrifício narrado pelo autor de Hebreus, só que ele traz uma ideia diferente, que além do perdão dos pecados, além do valor do sangue, o teu sacrifício nos impulsiona a te servir.
A gente faz porque a gente é alcançado pela Tua graça. O nosso serviço não nos dá salvação, mas o nosso serviço, ele vem da salvação. Que possamos servir, Senhor. Que possamos falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. E esse eis-me aqui não é para o pastor da igreja, nem para o líder do ministério, mas é para Ti, Senhor. Onde o Senhor quiser me usar, da maneira que o Senhor quiser me usar, segundo as Suas regras, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero fazer mais uma oração com vocês, uma oração de joelhos.